Boa tarde, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre a Mesopotâmia para vocês terem uma base do que estudar para a prova. A gente vai começar falando sobre os aspectos gerais da Mesopotâmia e sobre os povos que viveram lá. Vamos começar agora. Os aspectos gerais é que estava localizado ali no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates, na região da Crescente Fértil. Lembrando que a Crescente Fértil se dava esse nome pelo formato dos Sumérios. Foram os primeiro povo a habitar a região da Mesopotâmia e eles tiveram o aperfeiçoamento das técnicas de irrigação, da arquitetura, das artes e do comércio. A irrigação por quê? Porque como eles viviam ali nas margens entre os rios Tigre e Eufrates, tinha a questão das cheias e elas eram mais violentas que o Nilo. Então eles tinham que ter uma forma de manter toda aquela terra irrigada e com isso eles foram responsáveis pela criação dos diques e tanques e os canais. Eles foram responsáveis pela escrita cuneiforme, que eram as escritas em tábuas de argila, e a organização política das cidades era a questão das cidades-estados. Cada cidade tinha seu governo e cada uma era independente da outra, o que causava muitas vezes as guerras entre elas e também o fim delas, porque como elas guerreavam entre si por questões territoriais, acabavam se destruindo. O responsável pela cidade era o rei sacerdote, que era chamado de Patésio. E os sumérios eles foram conquistados em 2350 a.C. pelos acádios, um povo semita. Já o Império Acádio, que foi o império que conquistou os sumérios, teve como cidade mais importante Acádia, e a capital ficou conhecida como Acádia, que fica onde é o atual Iraque. Sob a liderança do rei Sargão, dominaram os sumérios e englobaram as culturas deles. Acabou se tornando o Império Acádio-Sumério. E foi o primeiro, e justamente por isso foi o primeiro império da região da Mesopotâmia. Eles também herdaram dos sumérios a escrita cuneiforme e foram se especializando cada vez mais. O rei Sargão foi responsável pela unificação das cidades e estados que ali tinham, o que fortaleceu ainda mais a questão do império deles, que foi aumentando. Só que após a morte do rei Sargão I, houveram as disputas internas, para ver quem dominaria, para ver quem ia mandar, quem ia ter o controle de tudo. E acabou que as revoltas acabaram enfraquecendo o império, e com isso eles foram dominados pelos Guti, um povo originário dos Montes Agros. Os Amoritas ou os Babilônicos, que foram responsáveis pela conquista dos Sumérios e os Acádios em 1900 a.C. e foram responsáveis por fundar o segundo império na Mesopotâmia, que veio a ser o primeiro império babilônico, que ele foi governado pelo rei Hammurabi, de 1728 a.C. a 1686, e ele unificou toda a Mesopotâmia. Assim como Sargão I unificou as cidades-estados, Hammurabi ele já veio e unificou todos os impérios que ali existiam, todas as cidades. Dando continuidade, ele foi responsável pela criação do Código de Hammurabi, que era baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que é a lei mais conhecida da lei de Talião. Mas não era a mesma coisa, um se baseava no outro. E com essa questão, a cidade, o império ele tinha uma questão maior controle, maior organização. Porque como existiam as leis vinham lá e os babilônicos, os amoritas, eles cumpriam com a lei. E assim tinha a questão da organização. Só que como quem mantinha tudo em ordem era o rei Hammurabi, após a morte dele veio a decadência. Porque veio as disputas internas para ver quem ficaria no governo.
e acabou que com isso enfraquecia a questão interna e também tinha as ondas migratórias que vinham e como já estava enfraquecido por dentro, as ondas vinham, muitos imigrantes entravam ali, se estabeleciam ali e com isso aconteciam as guerras internas. Assírios, que eles viviam na região do Cáucaso e que migraram para o Planalto de Assur, na Alta Mesopotâmia. E eles se estabeleceram nessa região por volta de 2400 a.C. e fundaram a cidade de Assur, que foi a primeira capital. E o império, e depois eles vieram se tornar um império, que se estabeleceu por volta de 1300 a.C. e perdurou até 612 a.C. Foi um império que ficou conhecido pela questão militar, sendo chamado de máquina de guerra, por contarem com o primeiro exército organizado, que tinham cavaleiros, os lanceiros e os arqueiros, se eu não me engano. Tinham também a biblioteca de Nínive, eles foram responsáveis pela criação da biblioteca de Nínive, que abrigava várias informações sobre a questão das cidades, leis e costumes, e também a questão da religião deles. E o que marcou também foi a questão da organização administrativa e centralizada. Assim como eles tinham um exército organizado, a questão da cidade também seguia esse aspecto. Ela era bem organizada e era uma sociedade militarizada. Depois vieram os caldeus, que em 1612 derrotaram os assírios e fundaram o Segundo Império Babilônico. E com isso voltou a questão do Segundo Império Babilônico, ele voltou, ressurgiu agora, sob o comando agora de Nabucodonosor, e com ele vieram as questões dos desenvolvimentos babilônicos, como a questão do desenvolvimento arquitetônico, que eles foram desenvolvendo mais a questão da arquitetura para a construção de templos, de palácios e de figuras para representarem os deuses deles. Aí a gente pode citar como as construções públicas, ruas, as muralhas da cidade, a Torre de Babel, que era um templo, que era um zigurate, que era um templo dedicado aos deuses, e os jardins suspensos da Babilônia, que não tem provas de que realmente existiam, mas a gente pode também citar o Portal de Chitar, que era um zigurate feito em homenagem à deusa. Os domínios deles abrangeram o reino de Judá ao sul da Palestina e chegaram até as fronteiras do Egito. Em 539 a.C., os persas conquistaram o Segundo Império Romano, dando assim um fim às civilizações da Mesopotâmia. O Império Babilônico foi o último império a ser criado nessa região. Com relação à economia e à sociedade, todos os povos que viveram na Mesopotâmia tinham os mesmos aspectos. O modo de produção asiático era utilizado por eles, tendo a propriedade estatal da terra, a agricultura de regádio e a servidão coletiva. Propriedade estatal de terra porque toda a terra pertencia ao rei e os camponeses, os militares, os artesãos e os escravos trabalhavam para o rei, diretamente para o rei. A agricultura de regádio porque era a questão da região em si, que era entre dois rios, e tinha a questão da fecundidade da terra. Com isso, eles plantavam ali e faziam a questão dos duques, dos diques, dos canais, para poder ter a expansão da água para outras áreas da cidade. E isso era uma sociedade hidráulica. Além disso, eles tinham questão do pastoreio, que era a criação de cabras, bodes, mulas e burros, para a questão de vender e para consumo próprio. Com a questão da agricultura, eles plantavam algodão e também faziam a questão da produção de tecido, para fazer as vestimentas deles e também para vender. E por essa questão,
a Babilônia se tornou um interposto comercial importante do Oriente, que muitos passavam por ela para chegar até outras áreas do Oriente, e eles também tiveram a expansão naval, a construção naval, que eles não queriam mais apenas expansão territorial por terra, queriam por outras áreas. E entraram na questão naval. E era uma sociedade estamental, onde a posição social era determinada pelo critério de nascimento e hereditariedade. O rei era rei porque ele era filho do rei, o camponês nascia camponês e morreria camponês, e era uma sociedade teocrática, que eles acreditavam na existência de um Deus, não de um Deus, mas de deuses. Que aí a gente entra na questão da religião. Era uma religião politeísta, antropomórfica, onde os deuses tinham formas humanas e podiam também adquirir forma de animais. Eles não acreditavam em vida após a morte, ao contrário dos egípcios. E os deuses principais eram o Shamash, que era o deus do sol e da justiça, Ishtar, que era a deusa da fecundidade, e Marduk, que era o deus da Babilônia, do império em si. Eles também tinham uma arquitetura desenvolvida, como a questão dos zigurates e dos palácios. Eles tinham um grande conhecimento em astronomia e matemática, conseguindo assim prever as cheias, assim como os egípcios faziam. Eles utilizavam a escrita cuneiforme, que eles herdaram dos sumérios, e eles utilizavam o código de Hammurabi como questão de leis, para manter a cidade em ordem.